Olá, sou o professor Alisson Lopes e agora trabalhando um pouco sobre os tipos de administração pública e o fato de estarem associados ao próprio direito administrativo. Mas eu vou restringir a 3 modelos: ao modelo patrimonialista, o modelo burocrático, weberiano, e o modelo gerencial, administração gerencial, com destaque para este último, né? No patrimonialismo, iniciando por ele, e é um regime mais antigo, mais um regime absolutista, eu tenho o gestor público, o administrador público, como proprietário dos bens que integram a administração e ele interpretando o interesse coletivo determina as normas do Estado. Então, o gestor passa por ele mesmo, como proprietário da própria administração, ele passa a ter a tarefa de interpretar a vontade coletiva e ele determinar as normas do Estado. Vejamos um trechinho do conceito relacionado a esse tipo de administração pública patrimonialista. O patrimonialismo é originário dos regimes absolutistas, onde o soberano, proprietário do Estado, está vendo a figura do gestor como proprietário? Então, delegava a administração entre os seus, fossem eles nobres ou não, que ao rei, devendo obediência, priorizavam a defesa dos interesses particulares do monarca em detrimento do interesse público. Tanto o povo quanto a administração serviam o rei. E a justificativa da manutenção desse rei, que nós já tivemos a teoria do direito divino, estudamos isso na história, né? O rei aliado ao clero, transferindo os interesses teológicos de Deus a este rei, esse representante, ele teria a tarefa de determinar o que seria, né, de interesse coletivo para determinar normas aos administrados. É interessante que muitas das vezes o interesse coletivo interpretado pelo rei era a manutenção da monarquia. Então, bastava gerenciar os privilégios da monarquia através do recolhimento de tributos e de imposições de obrigações de fazer para aqueles que mantinham o próprio Estado, né, para a coletividade, e isso já serviria para manter essas metas da administração pública patrimonialista. Muito bem. Na segunda, eu falo do modelo burocrático weberiano. E no modelo burocrático weberiano, eu destaco o seguinte: nas aulas presenciais, muitas das vezes eu faço uma enquete no momento e indago aos alunos o que eles acham da burocracia. Se eles acham algo bom, ruim ou necessário. E, na maioria das vezes, não me recordo um placar diferente, eu tenho lá a maioria, quase unanimidade, colocando como algo ruim. E a burocracia como termo pejorativo, como sinônimo de corrupção, de criação de empecilhos para vender facilidades de forma ilegal, indevida. Mas aqui eu gostaria que você visualizasse a burocracia como um conjunto de medidas, um conjunto de determinações, de procedimentos que tenha por finalidade um objetivo público específico. E esse procedimento ele é necessário para dar transparência, para permitir a fiscalização e para otimizar os resultados. Então, a burocracia como a sistematização, como a padronização de rotinas para atender melhor o interesse coletivo. E isso é importante na administração pública, né? A ideia weberiana está relacionada também à meritocracia, porque assim você consegue fazer parâmetros de avaliação. Você tem condições de ver a relação de custo-benefício em determinadas empreitadas do Estado. Então, é importante que nós venhamos a enxergar a burocracia como essa padronização, a sistematização em função de um resultado que nós podemos otimizar, mensurar, reavaliar e fazer de forma
que mais se adequa ao interesse coletivo. E isso mensurando tanto resultados com a relação de custo-benefício, atribuir mérito. Né? O mérito não é só individual do agente, mas mérito da estratégia. Nós sabemos que, eu gosto muito dessa distinção do plano, projeto e estratégia, principalmente na administração pública, porque o plano é ideias. Agora nós vamos passar por um período eleitoral onde várias ideias para serem cumpridas no mandato de muitos que irão buscar se eleger vão estar aí à baila, né? Candidatos a vereadores, candidatos a prefeitos, tem várias ideias. Isso eu denomino como plano, né? É o plano de governo, que vai se materializar através de projetos. Nós sabemos que o primeiro ano daqueles que se elegerem agora nas eleições de outubro, ano que vem, ele estará ainda cumprindo o último ano do plano plurianual do seu antecessor. Nós sabemos que o plano plurianual de 4 anos, ele inicia sua execução no segundo ano de mandato e se encerra no primeiro do seguinte. Então, iniciando o mandato, sentando na cadeira de prefeito recém-eleito, não vou imaginar a reeleição, ele irá cumprir o último ano do plano plurianual do antecessor, inclusive de um orçamento que foi proposto pelo chefe do executivo anterior, no primeiro semestre do ano anterior, aprovado no segundo pelo legislativo, para que ele venha executar no seu primeiro ano de mandato. Por isso que o primeiro ano de mandato é sempre traumático. Você ainda está cumprindo o plano plurianual anterior, plano plurianual anterior, e você está com um orçamento que não foi você que buscou redefinir, apesar de algumas matrículas da 4.320 serem matrículas fixas, e você ainda está cheio de ideias, mas não consegue materializar em projetos. E aí você precisa das estratégias. As estratégias são os mecanismos para cumprimento dos projetos. Eu imagino que poucos tinham condições de previsibilidade de uma quarentena em pleno abril de 2020, pensando no orçamento lá no primeiro semestre do ano anterior. Acho que poucos teriam condições de previsibilidade, arriscaria até que ninguém teria condições de previsibilidade em maio de 2019, de que em abril de 2020 nós estaríamos com um processo emergencial a ser cumprido pelo Ministério da Saúde, junto com o governo federal, como secretarias estaduais, municipais, etc., em função de uma pandemia. Como é que eu faço esse ajuste do projeto que ter por base um plano em função de uma realidade que não era previsível? Aí nós temos as estratégias. Então, o modelo burocrático, ele trabalha com uma rotina pré-definida, né, por isso burocrático, em busca da meritocracia. Mas nós temos alguns questionamentos sobre ele, né, algumas críticas, e esse modelo burocrático eu posso analisar 2 delas, né? Ao mesmo tempo, evitam abusos e usos indevidos como a corrupção, o nepotismo e a prática patrimonialista, em tese. Mas perde-se o foco na prestação de bom serviço público, na agilidade e na qualidade do resultado para a sociedade. E aí, quando eu falo em tese, porque essa ideia, eu não tenho mecanismos para excluir totalmente os mecanismos de corrupção, porque o alvo dessa corrupção, muitas das vezes, é a própria burocracia. Segundo comentário sobre críticas ao modelo burocrático. Como na burocracia, toda política pública necessita de autorização legal do legislativo, devendo ser prevista em lei. Há que existir um instrumento de aplicação imediata que permita a adoção de medidas rápidas em face da dinâmica nacional. A medida provisória seria um exemplo. Muito bem. A burocracia, muitas das vezes, ela não combina com a agilidade. E para aqueles que gostam de ler Bauman,
que trabalha aquela metáfora do líquido, né? Tudo é líquido porque nós trabalhamos uma velocidade de mudança muito grande, né? Essa metamorfose do líquido. Então, o fato de nós termos uma realidade econômica, financeira, social, cultural em grande mutação, a burocracia não acompanha. E não acompanha mesmo. Eu posso dizer, como serventuário do Tribunal de Justiça, no cargo de assessor de juiz, que a tecnologia, a implantação da tecnologia se dá num ritmo menos acelerado, claro, que a iniciativa privada. Nós temos um processo judicial eletrônico que tem todos os seus méritos, claro, hoje nós podemos ter acesso em todo e qualquer lugar, né? Mas muitas das funcionalidades que nós já temos, como a possibilidade de fazer download de vídeos, e isso é comum, você me assiste através de uma plataforma digital, que esse vídeo chega até você, nós não conseguimos incorporar ainda de forma eficiente ao PJE. Claro, nós vamos caminhar para isso, nós vamos ter um processo judicial que vai atender o devido processo legal, totalmente informatizado em todas as searas, seja na penal, civil, trabalhista, etc., federal e estadual, mas isso não combina com a velocidade das mudanças da coletividade. Essa é uma crítica bastante contundente. O gestor público, muitas das vezes, ele fica de braços cruzados, mãos atadas, porque não consegue atuar com celeridade. E celeridade, muitas das vezes, ela limita a consecução da justiça, né? Eu gosto de ler Rudolf von Jhering, e ele trabalha muito essa noção de busca pelo direito, né? E eu gosto no senso comum da ideia de que uma sentença justa tardia é uma injustiça. Uma sentença justa tardia é uma injustiça. Também as medidas de política pública. E aí nós vamos para o modelo gerencial. O modelo gerencial, ele trabalha o cidadão, o administrado, como um cliente. É isso mesmo. O Estado busca não só a realização do serviço, mas gerenciar critérios de qualidade, de efetividade, de eficiência. E aí, o que justifica a titularidade do direito, a titularidade do poder, né? Do povo, o povo com titularidade de poder dentro do Estado democrático, é que ele é tratado como excelência. Tratado como excelência, ou pelo menos deveria ser tratado com excelência. E o Estado, ele pode permitir que o particular execute desde que ele gerencie. É ele que vai investigar os processos de qualidade, de eficiência, de custo-benefício. Eu também gosto muito, eu acompanhei na época da pós-graduação em Direito Público, Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, né? E as suas investidas na realização dos serviços públicos, quando ela dizia que o Estado não tem que executar nada, ele tem que gerenciar, né? Ou seja, ele tem que criar critérios qualitativos e quantitativos para que o particular faça em seu nome, custeado pelo próprio administrado. Então, eu vou trabalhar alguns parâmetros do modelo gerencial da seguinte forma. Preste bem atenção. Metas. Barateamento de custos para equivaler à relação custo-benefício. Até porque, quem é que paga a conta? Não é o próprio povo, através do recolhimento de tributos? Então, esse barateamento de custos seria também uma forma de atendimento ao interesse coletivo. Simplificação de procedimentos, aumento de qualidade dos serviços e visão do cidadão como cliente do negócio público. Então, ele passa a ser um cliente do negócio público. Ou seja, desde o direito comercial, né, do Código 1850, dizia que o freguês sempre tem razão. Na verdade, não é o administrado que sempre tem razão, mas eles têm que estar satisfeito por ter atendido ao fim pelo qual se propôs o serviço público.
não é satisfazer a todos indiscriminadamente. É que quando você vai recorrer a um serviço público, ele efetivamente ele venha corresponder à finalidade pelo qual ele foi criado. E além disso, metas do gerencialismo. O mérito, buscando um pouquinho desse modelo weberiano, burocrático, rigor para provimento dos cargos e permitir que todos venham participar da administração pública, por isso do concurso público. Muitos informam como um sistema injusto para a seleção, mas nós temos que ainda investigar outros modelos, mas por enquanto é aquele que permite, né, a maioria, a acessibilidade por critérios objetivos. Capacitação, qualificação e especialização do servidor com as escolas de formação. Nós tivemos a mudança na Emenda Constitucional 1998, onde estendemos para 3 anos a estabilidade, mediante comprovação de capacitação técnica, né, com frequência e aprovação em cursos de capacitação dados pela própria administração. Constituição de carreiras de Estado profissionalizadas e remuneradas, conforme planos de carreira definidos em lei, e que permita a permanência desse agente junto à administração pública. Ou seja, a carreira no intuito de permanência, para que ele venha se aperfeiçoar cada vez mais e contribuir de forma ainda mais eficiente para o Estado. E gestão de desempenho com avaliações periódicas, dentre outros elementos. E com isso, esse Estado gerencial, ele vai ter critérios de avaliação da segurança pública, da saúde, da educação. Esses índices irão permitir avaliar se muitas medidas de políticas públicas estão no caminho certo ou não. E os princípios da administração em relação à administração pública gerencial. Para fechar, orientação para resultados e disposição para obter resultados mesmo com recursos escassos, é a otimização de resultados para que a relação custo-benefício venha a valer a pena. Foco no cidadão, foco no usuário, por isso que muitos serviços públicos têm lá o Código de Defesa do Consumidor, principalmente nas concessionárias de serviços públicos, porque assim eles poderão reivindicar seus direitos como consumidor. Aumento da eficácia e eficiência, aquela distinção que nós conhecemos, a eficácia como resultado, a eficiência como meio para atingir esse resultado, né? Transparência dos processos decisórios, e aí o poder de fiscalização também para o administrado, a transparência para isso, o princípio da publicidade, não é a necessidade de divulgação, mas permitir a acessibilidade. Para quê? Para que haja transparência nesses processos decisórios. E, por fim, responsabilização e trabalho em equipe. É isso que a gente almeja, até porque não existe um trabalho individual de um agente em função de um serviço. Sempre ele está relacionado a um outro. E esse trabalho em equipe sempre é estimulado. Claro, isso aí são metas. Eu busquei aqui tipos de administração pública, ressaltei o Estado gerencial, né, administração pública gerencial, não dizendo que ela se consuma na sua integralidade, mas como uma meta que todo gestor público deve perseguir. Ok? Forte abraço.